Salve, salve galera, salve, salve meu povo. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, tudo de bom para vocês que estão chegando agora no canal. Eu sou o professor Paulo Teles do canal Mais História com Paulo Teles e nesse canal a gente se dedica a resolver questões das provas de vestibulares. Sim, meus caros, aqui nós apresentamos técnicas de resolução de questões, fazemos análises de prova e além disso, é claro, damos aquela micro revisãozinha para poder ajudar o aluno a compreender a questão. Na oportunidade de hoje, nós estamos analisando a prova do Enem de 2021, a questão de número 7. Como havia dito, questão 75 da prova de 2021. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto para saber sobre exatamente do que ela trata. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouve banir para esta cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, tendo ao seu devido escandaloso o procedimento neste reino. Então aqui nós temos o rei Dom João, tá? Que está banindo ciganos, né? Banindo para alguma cidade ciganos. Os ciganos são um povo Roma, assim como os judeus eram povos muito perseguidos na Europa, tá? Sofreram vários processos de perseguições, de ataques e violências. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? O rei Dom João perseguindo esse grupo. Vamos continuar. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido por lei recente o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. Cara, que coisa pesada, né? Perceba que ele está proibindo o uso da língua habitual, tá? Proibindo o uso da língua desse povo e proibindo também que ela seja ensinada. Então, a ideia que ele está fazendo, né, a punição que ele está estabelecendo é que a língua do povo cigano desapareça. Isso aqui é de uma violência terrível, né? É um processo de violência muito grande. Ele está fazendo uma espécie de perseguição e intolerância cultural, afinal de contas a língua ela faz parte da identidade de um povo e esse processo de perseguição ele tem um propósito, ele quer com que esse povo se adeque aos valores e à cultura dos portugueses, né? Então desse modo a gente tem aqui já um processo de violência. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia americana, nesse caso Brasil, apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em. Bom, aqui para mim já está muito claro, para os alunos ainda talvez não esteja, mas ele está falando, pessoal, do processo de restauração. Para entender um pouco o que foi o processo de restauração, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1580, o rei de Portugal ele morre. Então nós temos ali o final da dinastia de Avis. Né? Dom Sebastião, rei de Portugal, ele desaparece na batalha de Alcácer-Quibir e acaba sendo dado como morto, não há um descendente direto, e Filipe II, que na época era rei da Espanha, ele acaba unificando as duas coroas, dando origem assim ao que nós chamamos de União Ibérica. Desse modo, os domínios da Espanha e de Portugal passaram a ser governados por esse rapaz aqui, Filipe II. Só que, bom, nem tudo são louros, né? Nem tudo são flores. Da mesma forma que a Espanha ela vai trazer a unificação para Portugal, ela vai acabar dominando o território português. A Espanha também ela acabou trazendo para Portugal os problemas que ela tinha. E um dos problemas que a Espanha tinha era uma guerra contra a Holanda que já se alastrava por várias décadas, né? Uma guerra que vai durar 80 anos, para ser mais exato. A guerra de independência dos holandeses. A Holanda era uma província dominada pela família Habsburgo que governava a Espanha. A Espanha é católica, os holandeses eram protestantes. Essa guerra vai desencadear uma luta entre essas duas nações. E quem é que acabou pagando o pato sem ter nada a ver com nada? O Brasil. Porque durante a guerra entre holandeses e espanhóis, a Espanha decretou o embargo espanhol. E o que era o embargo espanhol? A proibição da comercialização da cana-de-açúcar produzida no Brasil com os holandeses. O problema é que os holandeses haviam realizado grandes investimentos aqui no Brasil, uma vez que a Holanda era parceira política de Portugal. A briga da Holanda era com a Espanha, não era com Portugal. Tá? Só que agora Portugal
é dominado pela Espanha, e aí, consequentemente, essa briga acabou, né, caindo nas contas dos portugueses e também nas contas dos brasileiros. Quando a Espanha proíbe a comercialização de cana-de-açúcar com os holandeses, muito insatisfeitos, promovem duas grandes invasões contra o território brasileiro. A primeira invasão foi na Bahia, que eles acabaram sendo expulsos, e a segunda invasão vai acontecer em Pernambuco, onde os holandeses, durante o período desse rapaz aqui, ó, o chamado período nassoviano, acabaram inclusive a estreitar laços com os senhores de engenho. Esse processo de estreitamento de laços, de aproximação entre holandeses e senhores de engenho, foi muito positivo para os holandeses. Afinal de contas, eles vão acabar expandindo seus domínios aqui no Brasil, num período que nós chamamos até de Brasil holandês ou período nassoviano. Pois bem, acontece que em 1640, né, já um pouquinho depois da invasão, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que um pouquinho depois, porque a invasão contra Pernambuco foi em 1630. Então, 10 anos depois que os holandeses invadiram Pernambuco, lá na Europa, Portugal voltou a ser governado por um rei português. Dom João IV, para ser mais exato, ele vai ser coroado rei de Portugal, dando início à dinastia de Bragança. E aí, meus caros, não é de se estranhar que no processo em que há a restauração portuguesa, né, Portugal volta a ser governado por um rei português, que Portugal reivindicasse a possessão dos seus territórios nas suas colônias, não só aqui na América, que é o Brasil, como também na África. Isso vai desencadear uma série de guerras. Aqui no Brasil nós teremos a insurreição pernambucana, e os pernambucanos eles vão conseguir, os colonos portugueses em Pernambuco, eles vão conseguir expulsar os holandeses daqui. Ainda assim, essa expulsão ela não foi tão simples, tá? Foi muito caro, isso acabou desencadeando uma crise na economia açucareira, os colonos vão acabar tendo uma concorrência do açúcar antilhano, afinal de contas, depois que os holandeses foram expulsos daqui do Brasil, eles passam a produzir cana-de-açúcar nas Antilhas, o que gera uma concorrência e acaba provocando a crise econômica do açúcar no Brasil. Além disso, a União Ibérica ela vai ser marcada por vários problemas, né? Portugal estava muito empobrecido, Portugal vai acabar entrando ainda em muitas guerras contra a Espanha para garantir a sua autonomia, a sua independência, além de mergulhar numa crise terrível. E aí é onde entra o processo que a gente está trabalhando sobre a questão. Por quê? Porque o que aconteceu é o seguinte: quando Portugal passa pela restauração, Portugal começa a adotar uma série de medidas que fortalecessem a sua identidade. E não só a sua identidade, como também uma série de medidas que visavam recuperar a economia portuguesa e a soberania portuguesa, não só em Portugal, mas nos domínios portugueses fora de Portugal. E isso envolve a questão da língua, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, mais especificamente no período pombalino, que fica dentro desse processo de restauração, nós vamos perceber que há esforços de Portugal para aumentar a fiscalização, a centralização administrativa e, é claro, a cobrança de impostos. Mas essa centralização não se dá apenas no campo da questão tributária. Há também uma centralização no campo da cultura. Por exemplo, no Brasil, havia um idioma geral chamado Nhenengatu, que era o idioma mais falado na colônia, e ele passa a ser proibido, tá? Ele passa a ser proibido. Pombal, ele vai estabelecer a obrigatoriedade de falar o português. Observe que essa proibição, esse tipo de proibição, de proibir a língua, né, a diversidade cultural de outros povos, já era uma prática que estava acontecendo, afinal de contas, anos antes, como vocês podem ver aqui na questão, ele já havia essa perseguição aos ciganos, ao povo Roma, e aqui no Brasil você vai ter uma perseguição em relação ao idioma geral em Engatu. Então, vamos agora finalmente para o enunciado da questão. A ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia apresentava um tratamento da identidade cultural, pautado em... Bom, eu sempre recomendo aos meus alunos para ter cuidado com o enunciado, a gente chama isso aqui de comando, tá? E é interessante que você reduza esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta muito longa. Então, como é que você vai reduzir? Você vai pegar o verbo,
tá? Aqui nesse caso é o verbo pautar. E o sujeito, qual é o sujeito dessa questão? Tá? É a ordem amanada, né? Não, perdão, um tratamento cultural, um tratamento de identidade cultural. Esse aqui é o sujeito, beleza? Um tratamento de identidade cultural. Então, qual é a pergunta que a gente precisa para essa questão? Em que se pautava esse tratamento de identidade cultural? Ele se pautava em converter grupos infiéis à religião oficial. Olha, ainda que Portugal ou tivesse essa preocupação de estabelecer uma conversão religiosa com a catequese e a própria Inquisição, que vai perseguir muitas pessoas em Portugal e aqui no Brasil. O Brasil nunca teve Inquisição, mas teve visitadores de Inquisição, pessoas representando a Inquisição que vão promover perseguições religiosas aqui. Então, ainda que esse item ele esteja correto, ele não está relacionado à questão, porque a questão está tratando de idioma. Então, esse é um típico erro de extrapolação. Para quem está chegando agora no canal, eu costumo dizer que há 4 tipos de erros na prova do Enem. O erro de extrapolação. E o que é um erro de extrapolação? É quando o item ele vai além daquilo que está sendo proposto pela questão. Então, aqui, obviamente, nós temos um erro clássico, porque ainda que nós saibamos que tenha havido perseguições religiosas e processos de conversões, não é sobre isso que a questão trata, tá? Suprimir formas divergentes de interação social. É essa a resposta, pessoal. Por que essa resposta? A língua é um tipo de interação social. Então, o idioma, então, como o idioma está sendo proibido, ele está suprimindo formas diferentes de idioma, né? Formas de interação social. Vamos olhar as outras letras. Evitar envolvimento estrangeiro na economia local, extrapolação, a questão não é sobre economia. Reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas, extrapolação também, ainda que a gente saiba que tenha havido isso na história do Brasil, o texto não está tratando sobre isso, o texto está tratando sobre proibição de formas divergentes de idioma, de interação social, e controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. Bom, autóctone é a população nativa, tá? Ele não está falando da população nativa. Ainda que isso também tenha acontecido, isso não está presente no texto. Então, observe que todos os erros são de extrapolação, tá? Quais são as outras formas de erros que existem na prova do Enem? Nós temos a contradição, que é quando você tem um item que é contraditório ao que está sendo proposto. Simplificação, que é quando ele resume toda a problemática a apenas um fator, a apenas uma razão. E maçã podre, que é quando o item está todo bonitão, todo lindinho, mas uma palavrinha torna ele errado. Né? Esses outros erros não apareceram aqui na questão, apareceu apenas o erro de extrapolação e por isso que a resposta é a letra B, de bola. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem o canal para ajudar muita gente nesse Brasilzão afora e fiquem bem. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História. Tchau, tchau.